Boa noite a todos. Desculpa. Boa noite a todos. Que hoje essa presença que tem já tocado desde o início deste culto, que possas agora sentir mais e mais, muito mais do que bênçãos materiais. A presença de Deus vale mais. A presença do Senhor é tudo para nós. Que, meus irmãos, que agora tudo que vai ser agora dito e ministrado, que o Espírito Santo possa tocar em ti. Podem sentar-se, por favor, aplaudindo o nome do Senhor. A paz do Senhor a todos. Todos animados? Graças a Deus que estamos agora num momento extremamente especial, que é o momento da palavra, que é o momento da ministração. E hoje nós temos um tema muito importante. Um tema que eu já dei muito tempo na escola bíblica e o pastor Adriano deu-me essa função de estar a ministrar sobre essa palavra. E essa palavra ela estará baseada também não só no maior livro já escrito pela humanidade, porque foi dada através da revelação do Espírito Santo, que é a palavra do Senhor, que é a Bíblia. Mas hoje também eu queria usar um livro também muito importante, só com alguns pontos, que é Uma Vida com Propósitos, do Sr. Rick Warren. Então hoje o pastor Adriano pediu-me exatamente para pregar sobre propósito de vida. Se existe um tema que nós como igreja temos de avaliar e que está presente na tela, como os irmãos podem ver, é a necessidade de descobrir o seu propósito de vida. Então o tema hoje da minha mensagem é uma vida com propósito. Vamos todos ler em voz alta? Quando eu disser 3, os irmãos leem todos. 1, 2, 3. Uma vida com propósitos. Então Deus colocou um propósito dentro de ti. Vamos então ler a palavra do Senhor que está no livro, na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15, que diz bem assim: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos ficar de pé, vamos orar, antes de iniciarmos a ministração, por favor. Espírito Santo de Deus, Pai, o Senhor já tem falado conosco desde o início, Senhor, deste culto. Pai, mas peço-lhe que o Senhor agora, Senhor, possa revelar, Senhor, mais de si, através das Sagradas Escrituras. Pai, porque o Senhor é o principal aqui, Senhor, no nosso meio. É a Ti, Senhor, que nós devemos a honra e a glória. Pai, é a Ti, Senhor, que nós, Senhor, nos humilhamos e nos prostramos e declaramos que só Tu és Deus. Pai, que hoje, Senhor, neste culto, o Senhor possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes, o Senhor pode abrir os nossos ouvidos, o Senhor pode abrir o nosso coração para o Senhor falar o que o Senhor deseja, Senhor, para a nossa vida. Pai, que além de nós ouvirmos, Senhor, nós possamos praticar, Senhor, toda a Tua palavra, Senhor, da nossa vida. E que nós não venhamos desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas que possamos continuar firmes, Senhor, no caminho que o Senhor colocou na nossa vida. Pai, que o Senhor possa, Senhor, tocar em cada coração que está aqui presente. Que o Senhor possa, Senhor, ministrar a cada filho e a cada filha, Senhor, que entrou, Senhor, nesta casa para ouvir, Senhor, a Tua santa voz. Pai, que nós não venhamos, Senhor, simplesmente receber o que nós queremos ouvir, mas sim o que o Senhor deseja ministrar à nossa mente e ao nosso coração. Por isso, Pai, eu peço-te que o Senhor hoje possa tocar no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente. Se veio aqui hoje pessoas tristes, que elas venham sair alegres. Se hoje venham pessoas, Senhor, que estão ansiosas, que o Senhor possa tirar essa ansiedade. Se existem pessoas que não têm paz no seu coração, que o Senhor hoje venha dar a paz que excede todo o entendimento, Senhor, para essa pessoa. Se hoje veio pessoas, Senhor, enfermas, que o Senhor possa curar. Se hoje veio pessoas, Senhor, que não aceitaram, que hoje venham te aceitar. E se há pessoas que desejam receber mais de
Ti, mais dos Teus dons, mais, Senhor, do Teu Espírito Santo, que hoje elas venham ser cheias, Senhor, do Teu Espírito Santo. Fala hoje conosco, Senhor, é que eu Te peço e já agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podem sentar-se. Ainda só foi oração, pessoal. Pessoal, como foi dito desde o início, e desde já agradeço ao pastor Adriano pelo convite. Também tenho que agradecer os meus pais, tenho que agradecer a minha bela noiva, que está ali presente. Então a exigência está a aumentar, porque agora ela é pregadora, também eu tenho que estar no patamar. Já tenho um pai que prega, a mãe que prega, agora é noiva que prega, então é a família toda que tem ministrado. Daqui a alguns anos será o Gabriel. Então, quanto isso, meus irmãos, vamos então partir para a palavra. Uma vida com propósito. O que é que isso significa? Irmãos, sejam sinceros comigo. Quem já teve aulas comigo não pode responder, está bem? Que houve já pessoas que já ouviram isso, seria batota. Qual é que é o nosso propósito de vida? Por que é que Deus nos criou? Por que é que Deus decidiu criar-nos especificamente a mim e a ti? Alguém já fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Por que é que Deus criou-me? Qual é o propósito da vida? Qual é o sentido dela? Alguém já fez isso? Poderia levantar a mão? Foram poucas. Acho que ainda não tiveram esse momento filosófico. Mas existe momentos, ou chegará um momento na nossa vida, que nós devemos nos perguntar por que é que Deus nos criou e qual é o nosso propósito. E de fato, nós pensamos, mas eu nunca pensei nisso. Mas há várias pessoas que têm sofrido porque nunca conheceram o sentido da vida. Dou-vos um exemplo bem claro. Vocês conhecem o vocalista do Linkin Park que suicidou? Então vou dar um exemplo mais português. Lembrem-se daquele ator português que suicidou-se ali em Cascais? Ok, então já temos uma maior concordância. Se vocês repararem, esse senhor, ele era um ator prestigiado, ele tinha fama, ele tinha nome, ele tinha uma bela família, ele tinha uma boa casa, tinha um bom carro. Teoricamente, se nós olhássemos para esse senhor, ele estaria bem. Ele já seria um homem realizado. Ele tem uma casa, tem uma boa família, tem fama, tem tudo. Mas sabem qual é que foi o resultado da sua vida? O suicídio. Nós vamos reparar que no mundo, nós com tantas tecnologias, com tantas riquezas, com tantas informações, nós temos reparado e observado numa sociedade triste. Numa sociedade que ainda não descobriu o seu propósito em Deus. Eu estava a ver uma entrevista no Jimmy Fallon, que é um talk show americano muito conhecido, e estava um comediante americano e ele a dizer que a única coisa que o permitiu que ele continuasse a viver e não tirasse a sua vida, sabe o que é que foi? Um álbum de música que ele ouviu. Não teve uma razão assim muito clara. Não foi uma família, não foi dinheiro, não foi nada. Dou-vos um exemplo. No caso desse ator que eu acabei de vos apresentar, o dinheiro segurou para ele tirar a sua vida. Mas dinheiro não traz felicidade. Não. A família dele não deveria segurá-lo. Eu tinha filhos, tinha uma mulher. Isso segurou? Não. A fama segurou? Uma boa casa, um bom carro segurou? Não. Nada dessas coisas conseguiu satisfazer o vazio que existia na sua alma. O outro cantor que eu disse, ele também foi uma das maiores bandas de rock nos anos 2000. Nós vamos ver que esse homem também suicidou. Tinha uma boa família. Se vocês virem depois nas vossas casas a imagem dele uma semana antes do seu suicídio, ele estava a cantar todo alegre, parecia que estava tudo muito bem com ele. No final das coisas, ele suicidou-se. Ou seja, porquê? Porque ele ainda não havia descoberto qual era o sentido da vida. E isso acontece fora da igreja, pessoal? Não. Quantos dentro da igreja que ainda não descobriram o seu propósito? Nós não estamos numa viagem, como o pastor Adriano
agora tem anunciado. Pessoal, se nós vamos para uma viagem, nós temos que ter um propósito claro. Eu não posso dizer, olha, hoje me apetece ir para a Índia. Hoje me apetece ir para a França. Não. Se uma pessoa vai morar e vai construir ali vida, ela tem que ter um propósito muito claro. Ela tem que analisar muito bem onde ela vai enfiar os seus pés. Mas nós também, como crentes, temos de descobrir qual é que é o nosso propósito. E sabe onde é que nós encontramos o nosso propósito? Essa resposta é muito fácil e simples. Em Deus. Sabe onde é que eu quero descobrir porque é que eu fui criado? Eu tenho que perguntar ao meu Criador. Se vos apresentasse hoje aqui uma invenção totalmente nova, alguém aqui iria conseguir arranjar? Ou saber manuseá-la? Não. Eu só conseguiria usá-la da forma mais correta se eu perguntasse ao meu Criador. Eu só vou saber porque é que eu fui criado e porque Deus decidiu criar-me quando eu perguntar e falar com o meu Pai. Quando a partir do momento que eu decido falar com Deus, a partir do momento que eu decido ter intimidade com Deus, Deus vai se revelar a mim. E como é que eu conheço a Deus? Muito fácil. Através das Sagradas Escrituras da Bíblia. Querem ouvir Deus falar convosco? Os irmãos querem ouvir Deus falar convosco? Com uma voz audível, alto. Leiam a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos a ouvir Deus falar connosco. Os propósitos, porque é que Ele te criou, qual é o teu chamado, qual é o teu ministério, o que é que tu fazes, tudo já está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, se eu quero conhecer o meu propósito, eu tenho que perguntar a Deus. Mas agora, se nós repararmos o nosso mundo, tudo tem sido colocado não em Deus, mas sim tudo no homem. Dou-vos um exemplo. Nós chamamos esse termo, quando é o homem no centro de todas as coisas, isso é uma palavra difícil, está bem? Quando é o homem no centro de todas as coisas, a ciência chama isso de antropocentrismo. Está bem? Existe uma cadeira universitária, existe um curso que se chama-se antropologia, que é o estudo do homem. Antes, na humanidade, tudo era teocêntrico. O que é teocêntrico? Teo, e depois cêntrico é Deus no centro de todas as coisas. Mas a humanidade foi colocando o quê? No homem como centro de tudo. Então, os meus planos os meus planos, os meus projetos, as minhas coisas, eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer acolá, eu tenho que planear aquilo, eu tenho que realizar aquilo. Tudo está sempre à nossa volta. Está sempre de acordo com os nossos desejos. Já tentaram perguntar, Deus, é a sua vontade com esse plano que eu tenho te apresentado? Esse sonho que eu tenho, é a tua vontade? Isso aqui que eu desejo, que eu quero praticar na minha vida, é a tua vontade? Porque normalmente nós colocamos na nossa perspectiva e quando as coisas falham, nós ficamos frustrados. Porque nós não perguntamos a Deus. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que enganoso é o coração do homem. Porque os nossos planos podem falhar. Irmãos, não vão me dizer que não fizeram vários planos e eles falharam. Quem fez planos no ano passado e aquilo não se concretizou? Que dizeram, não, tal mês eu vou fazer isto, tal mês vai acontecer isto, tal mês eu vou fazer... E aquilo, passar o tempo e nada daquilo ter ocorrido. O homem faz planos. Mas o que é que a palavra do Senhor vai dizer? Mas a última palavra vem do Senhor. Ou seja, tudo o que eu for fazer, eu tenho que perguntar a direção de Deus. Quando Davi deixou de perguntar a direção de Deus, que ele quis levar à Arca da Aliança, o plano dele falhou. Quando ele leu a palavra do Senhor na segunda vez, deu tudo certo. Porque ele perguntou a direção de Deus. Então eu não posso perguntar o propósito da minha vida a não ser para o nosso Deus. Só Ele vai responder. E isso eu tenho que te perguntar. O que dirige a tua vida? Vão dizer que normalmente
até o livro realça isso, eu acho muito engraçado, que diz que às vezes nós temos perspectivas da vida. Que há pessoas que veem a vida às vezes como um carrossel. Por vezes estamos lá em cima, outra vez estamos lá em baixo. Ou a vida às vezes é como uma corrida, então nós levamos a vida com uma alta velocidade. Mas eu pergunto, como é que tu tens cumprido com os propósitos de Deus na tua vida? Mas isso nós temos que, antes de falar do que dirige a tua vida, eu queria que tu dissesses para o irmão do teu lado uma coisa importantíssima, que é que tu não és um acidente. Podem fazer isso? Por que eu estou a dizer isso? Irmãos, quantas pessoas às vezes pensam que foram um acidente, que não foram planeadas por Deus? Que dizem, o meu pai não me quis, a minha mãe não me quis, eu fui abandonado, a minha família não me quis, eu estou sozinho, não tenho amigos, não tenho ninguém. E a pessoa pensa, por que eu fui criado? Se é para ter uma vida assim, por que eu estou aqui? Nós vamos reparar que Deus fez cada um que está aqui com a maior alegria. Nenhuma pessoa que está aqui nesta sala, nenhuma pessoa que foi criada na face da terra foi fora do plano de Deus. Deus, Ele te criou no país que Ele quis, com a cor que tu tens agora, com os pais que tens, tudo Deus planeou perfeitamente para a tua vida. Ninguém que está aqui é um acidente de percurso. A pessoa até pode te abandonar, mas o teu Pai Celestial não te abandona. O nosso Deus diz em Mateus 28 que Ele estará connosco até a consumação dos séculos. É por isso que quando eu falo com o meu Criador, eu tenho intimidade com o meu Criador, eu não me sinto só, porque Ele estará comigo eternamente. Então esse é o nosso Deus. Portanto, ninguém que está aqui é uma falha. Quando Deus olhou para o homem, criou o homem e disse que viu que aquilo era bom. Então, quando Deus te criou, meu irmão, Ele disse, isto é bom. Então, não se sinta desprezado, menosprezado. Deus, Ele te criou para te amar e para que tu também o amasses. Então, nós vamos reparar agora num tema central. Que era que eu estava a dizer anteriormente. O que é que dirige a tua vida? Porque ainda há pessoas que a sua vida ainda é dirigida pela falta de perdão. Há pessoas que ainda, a sua vida ainda está no passado. Ela não conseguiu largar as coisas do passado. Então ela fica com angústias, ela fica com essa falta de perdão, ela fica com essas tristezas, porque ela nunca conseguiu largar. Ou ela é dirigida pela culpa. Ela nunca se conseguiu perdoar. Há pessoas que são dirigidas pela vida por dinheiro. Dou-vos exemplo. Eu vi um certo senhor que num podcast ele dizia que o propósito da vida dele, irmãos, era ficar rico. Era ficar rico e dar uma casa para a mãe dele. Porque eles eram pobres e foi criado por uma mãe solteira. Então o propósito dele era ficar rico e dar uma casa para a mãe dele. E se ele tivesse família, que a filha dele tivesse do melhor. Sabe o que aconteceu? Ele conseguiu concretizar. Ficou rico, deu uma bela casa para a sua mãe, estava a dar os melhores estudos para a sua filha, mas quando ele terminou aquilo tudo, ele perguntou assim, e agora? Já concretizei. O que é que eu faço agora da minha vida? E ele ficou ali insatisfeito. Nós temos que nos perguntar o que é que tem dirigido a nossa vida. Quais é que têm sido as principais prioridades da nossa mente e do nosso coração? Será que nós às vezes temos colocado o dinheiro? Será que às vezes nós temos colocado o trabalho à frente do que é prioridade na nossa vida? O que é que a palavra do Senhor vai dizer? Que buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Este é o primeiro lugar da nossa vida, é Deus, sempre. E como é que o versículo vai ser concluído? Que as demais coisas vos serão acrescentadas. O que tem que dirigir a minha vida é o Espírito Santo. O que é que tem que dirigir a minha vida? A vontade de Deus. Quando Deus propõe a Moisés, olha Moisés, eu não vou conduzir o povo, eu vou mandar um anjo. O que é que Moisés diz? Não, Senhor, não faça isso. Se não for o Senhor, nós não vamos dar nenhum passo.
O que é que tem que dirigir a tua vida? Tem que ser Deus. Se nós lemos o Pentateuco, vocês vão reparar, e eu acho isso muito lindo, se vocês verem como é que era a constituição das tendas, das tribos, o que é que ficava no meio das tribos? O tabernáculo. A presença do Senhor era o centro de toda a organização do povo de Israel. O que é que tem que ser o centro da nossa vida? Deus. Quem tem que dirigir a nossa vida? Deus. Quem é que nos dá os conselhos quando nós não sabemos o que é fazer o certo ou o errado? O Espírito Santo de Deus. Quem dirigiu a tua vida para um dia tu aceitares e dizeres que querias Jesus para o resto da tua vida? Deus. Quem faz tudo na tua vida é Deus. Então permita ser dirigido por Ele. Que quando Ele dirige, tudo vai correr bem. Porque a vontade dEle, como Paulo diz em Romanos 12:2, é boa, perfeita e agradável. Então quando eu sigo, eu já sei que com Deus tudo vai bem. Então muito mais do que bênçãos materiais, e não pensam que não é importante não ter bênçãos materiais, mas às vezes a pessoa pode ter apartamentos, pode ter tudo e ainda sentir-se só e vazia. Mas quando ela tem Deus, ela ganha um propósito. A sua vida passa a ter sentido. E nós vamos ver quais é que são então as vantagens de conhecer o nosso propósito. Dou-vos uma ideia bem simples. Normalmente, as pessoas quando pensam em propósito de vida, pensam logo em planos gigantescos. E quantas vezes Deus trabalha no simples. A pessoa pensa logo, o meu propósito é servir. O meu propósito é ser um missionário. De fato é. Mas saibam que isso é uma das últimas etapas que Deus quer trabalhar na tua vida. Se nós vemos uma das vantagens que nós temos quando conhecemos o nosso propósito, por exemplo, as tuas decisões já são muito mais fáceis de serem tomadas. Porque a tua direção já está no controle do Senhor. O que tu vais fazer, tu já perguntas a opinião de Deus. Tu já perguntas a orientação de Deus. Quando eu tenho o propósito de vida, sabe o que é que também muda na minha vida, pessoal? E esses alguns vão relatar-se e vão também perceber o que eu estou a dizer. O seu stress é reduzido. Quem aqui é estressado? Aqui haverá pessoas que normalmente têm um sangue mais quente. Mas quando nós conhecemos o nosso propósito, pessoal, até para dormir, a palavra do Senhor diz que Deus nos dá a paz que excede todo o entendimento. Que quando eu estou ansioso, quando eu estou tudo, Deus me dá uma paz que eu consigo continuar em frente. Mas Deus também me der uma pessoa que me irrita. Por exemplo, às vezes eu tenho que irritar um pouco a Gi. É normal, faz parte do processo. Mas, o que acontece? Deus às vezes dá o quê? O fruto, dá o domínio próprio, dá a mansidão. Às vezes nós vamos ouvir muita coisa na nossa vida, coisas que nós não queremos ouvir. E o que é que Deus vai fazer? Dá paz. Vai reduzir, a minha vontade é de matar essa pessoa. Ele me falou uma coisa, hoje eu vou partir para a porrada. Aí Deus dá aquela paz, controla. Quando nós conhecemos o nosso propósito de vida, pessoal, até o nosso stress é reduzido. Agora, nem vou dizer o que a Gi falou ali, mas nós vamos ver que quando nós temos agora o conhecimento do nosso propósito de vida, nós também temos o quê? A direção certa para os nossos propósitos. Qual é que eu quero dizer com isso? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, pessoal, uma coisa que é o que identifica que a pessoa se realmente converteu ao Evangelho é a mudança de vida. É a mudança de pensamento em primeiro lugar. Está bem? Sejam transformados pela renovação da vossa mente. Então a nossa mente em primeiro lugar é que é transformado. Mas quando nós vamos perceber que agora nós somos guiados pelo Espírito Santo, Ele é que vai dizer, olha filho, vai por este caminho. Filho, já fala isto. Filho, já fica calado. Filho, já faz essas coisas. Deus ele vai te dar a direção certa no momento certo. Então, quando nós temos Deus na nossa vida, nós temos menos problemas porque nós ouvimos a voz dele. Porque muitas das vezes nós nos envolvemos por problemas, por vezes, bobos.
Porque às vezes nós não ouvimos a direção de Deus para a nossa vida. Então tudo o que tem que ser feito, aceita a direção de Deus. Mesmo que tu não gostes, mas aceita. Se Deus te disser, irmão, filho, perdoa aquele irmão. Deus, mas eu não quero, ele me irritou, ele fez aquilo, eu é que fui ofendido. O que é que a palavra do Senhor vai dizer? Vai lá, pede perdão e reconcilia com o teu irmão. Se um pedir, ele me ofendeu, perdoa. Se pediu para trabalhar, faz. Se o teu pai te pediu para fazer uma coisa, obedece. Ou seja, a direção ela é dada a quem ouve a voz de Deus. Agora, nós vamos ver uma coisa. Qual é então, eu falei de propósito, até disse que o nosso propósito de vida não é servir em primeiro plano, que servirá mais à frente, e ainda não partir para o evangelismo. Qual é que é então a razão de tudo? Qual é o meu primeiro propósito de vida? Glorificar a Deus. Eu fui criado para adorar a Deus. Nossa, era assim tão simples, Vitor? Sim. Deus decidiu criar-te para adorá-lo. Deus decidiu criar-te para ter uma intimidade especial com Ele. Ou seja, eu fui planeado para agradar a Deus. Agora, como é que eu agrado a Deus? Já se perguntaram isso? Como é que eu posso agradar ao meu Deus? Com a minha adoração. Deus ama quem adora em espírito e em verdade. Nós vamos reparar que, e isso tem que nos perguntar, então, o que é adoração? Alguém já fez essa pergunta? Na igreja às vezes falamos tanto, vamos adorar, vamos fazer aquilo, vamos adorar a Deus. O que é que significa adorar a Deus? Realmente. Eu vou dizer o que não é. Está bem? Adorar a Deus, pessoal, não é somente no momento do louvor. Já ouviram às vezes quando é no momento do culto? O pastor Enes está ali atrás, pode relatar também. Quando é o momento da hora do louvor, pessoal, vamos adorar a Deus, vamos levantar as nossas mãos, vamos celebrar, vamos adorar. E já repararam que às vezes até mesmo dentro do louvor nós colocamos definições nossas? Dou-vos um exemplo. Quando é uma música rápida, o que é que nós chamamos essas músicas rápidas? São os hinos de celebração. E quando é a música calma, é as músicas de adoração. Ou seja, nós começamos a colocar tópicos, a dizer, não, este momento do culto é que é adoração. Não. Irmão, quando entras nesta igreja, já estás a adorar a Deus. Quando começaste a orar, já é um sinal de adoração. Está na hora do louvor, é um sinal de adoração a Deus. Está na hora da palavra, é um sinal de adoração a Deus. Estás a entregar o teu dízimo e a tua oferta, é um sinal de adoração a Deus. Estás no final do culto, até a bênção apostólica, é um sinal de adoração a Deus. Então tudo que vai acontecer durante o culto é um sinal de adoração. Então estamos aqui, o que é que nós estamos a fazer? A adorar o nosso Senhor. O que é que significa adorar? Render. E hoje nós vivemos um mundo que parece que é difícil nós rendermos. Aceitar a nossa derrota. Porque normalmente o render é quando uma pessoa está numa batalha e isso tudo, e ele levanta a bandeira branca e diz, olha, eu rendo, chega, acabou. E nós pensamos que isso por vezes é uma humilhação. Estou-me a humilhar, estou-me a render. Isso. Não, render perante Deus é a melhor decisão que nós podemos tomar. De poder conversar com Ele. De podermos sermos sinceros. Sabe o que é que também não é adoração? E pergunto, todos estão a entender o que eu estou a dizer? Amém. Vamos lá? A adoração, pessoal, não é para nós. A adoração, ela é exclusiva para Deus. A adoração, ela não serve para glorificar o homem. A adoração serve para glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu estou aqui a pregar, a glória não é para mim, é para Deus. Quem está a dirigir o culto, a glória não é para o pastor Adriano, para o pastor Enéas, para o meu pai, é para Deus. Quem está aqui a tocar e a cantar, a adoração não é para eles, é para Deus. O único que é digno de todo louvor e de toda adoração é o nosso Senhor Jesus Cristo.
É a Ele que nós nos rendemos. E é Ele, e como vai dizer também na Bíblia, que para Ele e todas as coisas que estão nele servem para glorificá-lo. Então tudo o que eu faço é um sinal de adoração. Então nós não somos deuses, esqueçam isso. O único Deus que merece é o Senhor Jesus Cristo. O que é feito no culto, o que é também realizado fora do culto, é sempre para glorificar o nome do Senhor. Como Paulo diz, o que comeres, o que vestir e como vocês se comportarem, seja para a honra e glória do Senhor. Então todas as nossas atitudes têm de ser um sinal de adoração. E eu tenho que agora fazer uma pergunta a todos. E eu queria que todos agora interagissem comigo. Levanta a mão, por favor. Quem acredita que a adoração faz parte da vossa vida? A adoração faz parte da vossa vida? Glória a Deus. A resposta está errada. A resposta está errada. A adoração, ela não faz parte da tua vida. A adoração, ela é a tua vida. Ela não é um cantinho do teu dia que está ali. Agora eu vou adorar, agora já não vou adorar. Irmãos, estão na igreja, é um local de adoração. Estou fora da igreja, é um local de adoração. Estou no meu trabalho, eu tenho que ser adorador. Estou na minha casa, eu tenho que ser adorador. Estou com os meus amigos, eu tenho que ser adorador. Eu estou sozinho, quando ninguém está-me a vigiar, aí eu também tenho que ser adorador. Então tudo o que eu faço é adoração. Agora eu tenho que perguntar, no teu trabalho tens sido adorador? Será que a imagem que tu tens passado para o teu patrão ou para a tua patroa é de um verdadeiro cristão? Quem aqui estuda, será que na escola tem transmitido Cristo para essa pessoa? Ele tem adorado ali? Será que na tua família tens sido um adorador? Porque só ser adorador na igreja, pessoal, é muito fácil. Porque pode passar aqui uma hora e meia, tu podes levantar a tua mão, podes pular, podes fazer o que quiseres, mas podes sair daqui deste culto e voltar a pecar. E cometer os mesmos erros, aquele pecado doméstico. A nossa adoração, ela é constante. Eu estou aqui, eu sou adorador. Estou lá fora, eu também sou adorador. Quando eu estou sozinho, quando ninguém está a ver-me, ali também sou adorador. Porque Deus conhece. Ele conhece a mim e a ti. Então, onde quer que eu esteja, eu tenho de ser um verdadeiro adorador. Porque isso, então já entendemos, pessoal. Agora nunca se esqueçam, a adoração faz parte da nossa vida? Não. A adoração, ela é a nossa vida. Ela passou a ser um estilo de vida. Então tudo o que eu faço, eu vou acordar, tenho que adorar. Vou dormir, é um sinal também de adoração. Então, o que é que Deus faz na vida de um homem? Muda o seu caráter. Então, quando nós reparamos que isso é um segundo propósito de Deus para a tua vida, que antes da pessoa querer servir a Deus, Deus deseja primeiro mudar o teu caráter, para não servires de qualquer forma. É por isso que há muita gente que às vezes vai trabalhar e sai rapidamente do trabalho, porque o seu caráter ainda não foi alterado. Então, muito mais importante do que às vezes nós só levantarmos a mão. Podem fazer isso no culto, e é bom, no culto é mesmo para dizer glória a Deus e aleluia. Está bem? Mas é preciso ter atitudes que Cristo também tomou. É ser um verdadeiro adorador. Então, quando eu olhar agora para mim, nossa, Vitor, será que eu estou a ser um adorador nesta área? Quem é que vai poder dar-te a direção e vai poder te levar ao caminho certo? O Espírito Santo de Deus. Ele sim vai te orientar em todos os aspectos da tua vida. Pessoal, sabem como é que às vezes nós mostramos que nós também adoramos a Deus? Além da rendição, como eu já disse, na nossa obediência. Epá, Deus diz que prefere muito mais a nossa obediência do que o nosso sacrifício. Por que Saul perdeu o reino de Israel? Porque ele desobedeceu. E ele pensava que poderia escapar das ordens de Deus dando um sacrifício. Como fosse uma espécie de barganha. Olha, eu é rei, mas olha, em contrapartida, está aqui os animais que eu estou a sacrificar para ti, Deus.
Mas o que é que Deus fala através do profeta Samuel ao rei Saul? Eu prefiro muito mais a tua obediência do que o sacrifício. Nós mostramos que somos verdadeiros adoradores quando obedecemos. Porque às vezes nós queremos dirigir a nossa vida, como eu já disse no início, de acordo com as nossas vontades. Lembram-se de Jonas? O que é que acontece quando ele quis dirigir a sua vida de acordo com a vontade dele? O que aconteceu? A coisa não correu muito bem. O barco ia afundar, toda a gente ia morrer por causa de uma decisão de um homem. Mas quando ele decidiu ser guiado por Deus, como é que foi o final da história de Jonas? Toda a cidade de Nínive se arrependeu. Porque ele aceitou a orientação de Deus. Então, quando eu sou um adorador, eu obedeço a palavra do meu Deus. Então, quando eu entendo que Deus prefere muito mais só Deus, desculpa, porque isso às vezes é remorso, não é arrependimento. Então, quando a pessoa larga aquilo, aí sim é que Deus tem misericórdia de ti. Quando a pessoa confessa e deixa. Não é só confessar, é necessário deixar. Então, nós vamos reparar que Deus, Ele ama quando tu amas o teu irmão. Isso é um sinal de adoração. Quando eu decido, o que é que Jesus, quando resumo os 10 mandamentos em 2, o que é que Ele diz? O primeiro, amarás o Senhor o teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é um sinal de adoração. Um sinal de adoração, pessoal, não é uma oração que glorifica a ti. Dou-vos um exemplo. Lembram-se da parábola que Jesus conta do fariseu e do cobrador de impostos quando vão orar no templo? O fariseu diz bem assim quando ora: Deus, muito obrigado porque eu sou bom. Muito obrigado porque eu sou santo. Muito obrigado porque eu não sou igual a este cobrador de impostos que está aqui do meu lado. Ele não era fariseu? Eu não conhecia a palavra? Com certeza, conhecia muito mesmo. Mas como é que é a oração do cobrador de impostos? Deus, tenha misericórdia de mim. Me perdoa. E Jesus pergunta qual oração que Deus ouviu? O do fariseu ou do cobrador? A resposta de Jesus também dá imediatamente: do cobrador. Então a minha adoração ela tem que ser sincera. Falem com Deus. Não é preciso colocarem às vezes palavras demasiado eloquentes e caras. Fala a Deus como tu sempre falas. Deus sabe como é que tu falas, não é preciso fingir perante Ele. Confessa os teus planos. Conta para Ele como é que foi o teu dia. Mas fala com Deus de forma sincera. Então quando eu estou na igreja, eu também tenho que ser sincero com Ele. Pessoal, eu venho para a igreja só para pedir? Não. Qual é o meu propósito de vir à igreja? Adorar a Deus. Esse é o principal objetivo de uma pessoa que aceitou a Cristo. É adorar a Deus. Sabe porquê que o nosso propósito às vezes ainda nos pode levar, meus irmãos? Uma das vantagens é a preparação para a eternidade. Quando eu conheço o meu propósito de vida, eu entendo que a vida terrena, ela é temporária. Ela passa. Ela é um sopro. Hoje eu posso estar aqui e amanhã não. É por isso que a morte deixa o ser humano muito confuso, porque às vezes ela viu uma pessoa tão querida ali num dia e no outro dia já não está lá mais. A vida, ela é temporária. Mas quando eu acredito em Deus, eu já descobri o meu propósito em Deus, eu já sei que isto aqui é só uma passagem. Que eu estarei com Ele eternamente um dia. Que quando eu estou aqui, eu vou entregar o meu melhor para Ele. Se existe a oportunidade de aceitar a Cristo, faz hoje, não faz amanhã. Tu não sabes como é que é o dia da manhã. Se é preciso pedir perdão, faz hoje, não faz amanhã. Se é preciso reconciliar com Deus, faz hoje. Se é preciso dizer para uma pessoa, eu te amo, faz agora, não faz amanhã. Se é preciso estar com Deus, aproveita a oportunidade que te está a ser dada. Porque quando nós conhecemos
Deus, nós estamos a preparar-nos para encontrar com Ele nos ares. Nós estamos a dizer, Deus, a minha vontade é de te conhecer. Pessoal, deve ser magnífico. Eu não sei como é que é a vossa sociedade de conhecer Deus, mas a minha é altíssima. Deve ser fantástico. A honra que nós temos de ver Deus face a face. Esse é o maior propósito de nós encontrarmos com Deus. Não é para fugir do inferno, não. Se a pessoa pensa em ir para encontrar com Deus para fugir do inferno, a sua ideia está completamente errada. Nós queremos encontrar com Deus porque nós o amamos. Porque eu anseio todos os dias estar com Ele. Então quando eu estou com Deus, eu estou-me a preparar. Deus, eu quero estar contigo. Deus, eu quero estar contigo. Deus, eu quero estar contigo. O que é que Paulo fala em 2 Timóteo? Que ele diz, Timóteo, se eu morrer hoje, acabei a carreira, guardei a fé. E o versículo a seguir eu acho fantástico. Ele diz, olha, já tenho uma coroa de glória preparada para mim. Morrer para mim é lucro, Timóteo, porque eu vou encontrar com Deus. O meu propósito, agora, se eu sei que o meu propósito de vida é adorar a Deus, como é que o meu maior objetivo como crente é não encontrá-lo e vê-lo face a face? Então agora eu preciso entender que o meu propósito de vida é glorificá-lo com as minhas atitudes. É glorificá-lo com os meus pensamentos. Que quando eu entendo que eu devo adorar a Deus, eu tenho que me entregar por completo a Ele. Que os meus sonhos, que tudo que eu estou a apresentar, também tem que ter ali a voz de Deus para a minha vida. Não dê um passo, não faz nada, se Deus não te disser para fazer. Siga sempre no propósito que Deus te colocou. E qual é que é, Vítor? Adorá-lo. Meu outro propósito, ter o caráter de Cristo na minha vida. Deus deseja mudar-te. Qual é o outro? Deus deseja que estejas numa família. Quem é essa família? Nós. Nós estamos em família neste exato momento. E quem é da família cuida uns dos outros. Então aqui, meus irmãos, é exatamente para nós sermos mais alimentados de Deus. Mas eu estou na minha casa, eu também sou um adorador. Em qualquer lugar, nós somos o quê, pessoal? Em voz alta? Adoradores. Vamos ficar de pé. Pessoal, o que eu disse aqui, vocês podem aprender na escola bíblica durante 3 meses. Isto aqui é só o início. Está bem? Mas muito mais é agora do que bênçãos que eu já vos disse. Que possas pedir que Deus possa te orientar. Que Deus possa te guiar. E dizeres, Deus, eu quero ser um verdadeiro adorador. O que sair da minha boca sejam palavras de adoração. Porque a palavra do Senhor diz que Deus procura aqueles que o adoram. Deus procura os verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Então quando orares, que seja uma oração sincera. Que seja uma oração que tu entregues todo o teu ser para Ele. Mas aproveita também hoje a oportunidade. Também faço esse convite. Para quem não aceitou, aproveita hoje. Quem está fora dos caminhos do Senhor, volte. Não perca a oportunidade de estar perante na casa do teu Pai. Da mesma forma como o Pai recebeu o Filho pródigo, Deus hoje te recebe. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos revelou. Muito obrigado porque hoje o Senhor nos ensinou que o nosso propósito de vida é te adorar. Que o nosso propósito de vida é ter um caráter semelhante a Cristo. Que quando as pessoas olham para nós, elas veem um reflexo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que onde nós estivermos, Senhor, que nós possamos te entregar, Senhor, uma verdadeira adoração. Que onde eu estiver, Senhor, nos meus relacionamentos, que seja um sinal de adoração. Que no meu trabalho, Senhor, seja um sinal de adoração. Que na minha família venha estar ali a adoração. Que na igreja eu também venha te adorar. Que os meus planos venham glorificar o teu nome. Pai, que tudo que eu venha a fazer seja para te honrar e glorificar. Pai, tu és tudo para nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem ministrado.
E Pai, no nome de Jesus, que nós possamos colocar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, em ação. Pai, nos abençoe, Senhor, para que nós possamos Te obedecer. Nos abençoe, Senhor, no nosso relacionamento. Nós queremos Te conhecer, Senhor, e progredir em Te conhecer. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que eu lhe peço, Senhor, e agradeço. Amém e amém.